Em um cenário de grandes mudanças, o que acontece quando um superpoder começa a perder aliados? No outono de 2025, Vladimir Putin enfrentou um desastre sem precedentes em sua autoridade. Ao dar um discurso em Tajiquistão em 10 de outubro, tornou-se evidente que o que ele havia construído estava desmoronando ao seu redor. O mundo assistia enquanto líderes preocupados com a instabilidade provocada pela guerra na Ucrânia se distanciavam do Kremlin. O barco de Moscou estava afundando, e aliados como a Armênia se voltavam para a União Europeia, enquanto as ricas terras da Ásia Central caíam nas mãos da conquista econômica da China. Momentos antes, a relação entre Ankara e Washington ganhava força. Em 25 de setembro, durante uma reunião na Casa Branca, Erdogan e Trump foram vistos juntos, um sinal de que uma nova aliança estava se formando. Os analistas políticos logo perceberam que não se tratava apenas de amizade, mas de uma luta por influência. A Turquia planejava comprar bilhões em gás natural liquefeito dos Estados Unidos, quebrando assim a dependência de gás russo. Quando a ousadia de Ankara se uniu ao apoio dos Estados Unidos, Putin sentiu o golpe. A mudança de energia da Turquia de Moscou para Washington foi um golpe mortal para o império energético de Putin. Mas como Ankara ganhou coragem para desafiar o Kremlin? Para entender, devemos voltar um ano e olhar para os Montes Cáucicos. Em setembro de 2023, a Rússia sofreu uma humilhação histórica ao falhar em controlar a crise armênio-azerbaijana, que sempre foi vista como seu quintal. O exército do Azerbaijão lançou uma operação relâmpago contra os últimos elementos armados da Armênia em Nagorno-Karabakh. Ao invés de agir, a força de paz russa assistiu impotente avanço do Azerbaijão. Sua capacidade de reação foi comprometida pela exaustão na Ucrânia. Aquela observação passiva selou uma nova era, onde a Turquia rapidamente preencheu o vácuo de poder deixado pela Rússia. Os drones Bayraktar TB2 e o suporte diplomático da Turquia não apenas asseguraram uma vitória decisiva para o Azerbaijão, mas também marcaram o fim de 3 décadas de hegemonia russa na região. Decepcionada com Moscou, a Armênia começava a olhar para o Ocidente em busca de novos aliados. O Azerbaijão, por sua vez, rompeu os laços com a Rússia e caiu sob a influência de Ankara. Esta mudança de dinâmica culminou com a assinatura do chamado Corredor Trump em 2025, que não apenas estabeleceu um novo caminho de paz entre Armênia e Azerbaijão, mas também deu à Turquia uma conexão terrestre contínua com o mundo turco da Ásia Central. O mapa geopolítico da Eurásia estava sendo redesenhado sob a batuta dos novos protagonistas. Mas enquanto Ankara se fortalecia, qual era a resposta de Putin? Ele ficou exposto, implorando perdão a Aliyev, o presidente do Azerbaijão, em um momento que expôs suas fraquezas. Esta tendência não era apenas um fenômeno isolado, mas o início de uma revolução silenciosa. Outros ex-repúblicas soviéticas estavam questionando sua lealdade a Moscou, buscando novas alianças mais seguras. O que levaria a esse colapso do legado de Putin? À medida que a Turquia se afirmava como uma nova superpotência regional, o que restaria para a Rússia além de seu próprio fracasso? A verdade é que a busca de um mundo multipolar por Putin resultou na criação de um novo polo de poder em sua própria porta, e isso não o temia mais. A ascensão da Turquia e a queda de Putin representam uma reviravolta dramática na história da geopolítica, deixando o mundo em suspense sobre o futuro das relações de poder na região. No outono de 2025, a balança de poder na região da Eurásia começou a se reequilibrar de maneira surpreendente. Tudo teve início em um cenário que parecia caótico, onde Putin enfrentava um colapso estratégico. O dia 10 de outubro de 2025 marcou a queda das esperanças do Kremlin, enquanto o mundo observava as movimentações audaciosas de Ankara. Nesta nova dinâmica, a Turquia buscava alternativas ao gás russo, assinando contratos bilionários com os Estados Unidos para a compra de gás natural liquefeito. O apoio americano deu confiança a Ankara, transformando um mero blefe em um golpe fatal para o império energético de Putin. Ao fazer essa manobra, a Turquia deixou claro onde queria estar. A partir de agora, sua rota energética passava por Washington, não mais por Moscou. Mas essa mudança audaciosa não ocorreu do dia para a noite. Para entender essa transformação, precisamos voltar no tempo até setembro de 2023, em meio às montanhas nebulosas do Cáucaso. Aqui o ponto de virada aconteceu com a histórica derrota da Rússia, que se viu incapaz de controlar a crise entre Armênia e Azerbaijão. O que era considerado o quintal do Kremlin tornou-se um cenário de humilhação pura para Vladimir Putin, cuja influência desmoronava e deixava espaço para a Turquia.
Em 19 de setembro de 2023, o exército do Azerbaijão lançou uma operação antiterrorista contra os últimos remanescentes armados da Armênia em Nagorno-Karabakh. O mundo inteiro voltou seus olhos para o Kremlin, onde a Rússia, como suposta força de paz, deveria ter intervenido. Contudo, estava exausta após os combates na Ucrânia e impotente para agir. O exército russo, marcado pela derrota, pôde apenas assistir passivamente ao avanço arrasador do Azerbaijão, que se concretizou em menos de 24 horas. Nesse cenário, a Rússia não se comportou como um agente de paz, mas sim como um mero espectador. Nesse contexto de vulnerabilidade, a Turquia não hesitou. Ela rapidamente preencheu o vácuo de poder deixado pela Rússia. Os drones Bayraktar TB2 e o suporte diplomático turco foram determinantes, garantindo a vitória do Azerbaijão. Isso não foi apenas uma vitória militar, representou o fim de 3 décadas de hegemonia russa na região, transformando a Turquia no novo protagonista do Cáucaso. Com esses eventos, a Armênia começou a direcionar sua política para o Ocidente, enquanto o Azerbaijão renascia sob a influência de Ankara. A partir desse momento, as regras do jogo mudaram. Agora, à medida que a Turquia afirmava sua presença, os países do entorno, outrora sob a sombra da Rússia, começaram a olhar para Ankara como uma nova alternativa viável. Essa virada de poder em uma parte tão estratégica do mundo trouxe consigo ecos de um renascimento cultural e político contra a opressão que antes se impunha pelo Kremlin. Como se desenrolará essa nova ordem em um cenário tão dinâmico? O jogo geopolítico apenas começou. O que mais os líderes dessa nova era têm reservado para o futuro? Durante o colapso do que antes era um reino poderoso, os eventos na Geórgia passaram a ser observados com um olhar crítico. A inação das forças de paz russas se assemelhava à de meros observadores internacionais. E foi nesse momento crucial que o equilíbrio de poder na região sofreu uma transformação radical. A Turquia não hesitou em preencher o vácuo deixado pela Rússia, enviando drones Bayraktar TB2, conselheiros militares e apoio diplomático absoluto a Baku, resultando em uma vitória decisiva em poucos dias. Foi um empate não apenas militar, mas um marco que selou o fim de 30 anos de hegemonia russa no Cáucaso. Com a força militar turca, a dinâmica da região mudou para sempre. Sentindo-se traída, a Armênia começou a olhar para o Ocidente em busca de novos aliados, enquanto o Azerbaijão, rompendo com sua antiga lealdade a Moscou, se uniu totalmente a Ankara e ao Ocidente. Assim, uma nova ordem emergia na Eurásia, liderada pela Turquia como a espada cintilante de um mundo turco. Com a perda de seu papel como protagonista no Cáucaso, a Rússia se viu à mercê das mudanças em curso. Em 2025, a presença de Trump na cena internacional trouxe novas controvérsias. Com uma única assinatura na Casa Branca, a geopolítica da Eurásia passou por uma reconfiguração significativa. O corredor que cortava Zengazur, chamado de Corredor Trump, não apenas estabeleceu a paz entre Armênia e Azerbaijão, mas também abriu uma nova via de ligação, antes bloqueada. Essa rota vital conectava a Turquia ao mundo turco da Ásia Central, consolidando Ankara como o novo agente transformador na região. Enquanto também libertava iniciativas como a Rota da Seda da dominação russa e iraniana. Mas qual seria a consequência desse audacioso movimento? Com a hegemonia russa agora em declínio, Moscou se viu estrategicamente encurralada, limitando suas conexões com o Irã. O corredor foi mais do que uma simples estrada. Ele simbolizava o novo ordenamento da Eurásia, moldado sobre as ruínas da antiga superpotência. Em uma reviravolta chocante, em outubro de 2025, Putin se viu em uma posição de humilhação sem precedentes. Durante uma crise provocada pela queda de um helicóptero russo, ele se viu obrigado a se dirigir ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em um tom quase de desculpas. Como um líder autoritário, agora dependente da clemência de um ex-vassalo, Putin não apenas reconheceu a perda do controle na região, mas também tornou evidente que a força havia mudado de mãos. Essa dramática mudança de poder não foi um incidente isolado, foi o primeiro sinal de um terremoto que abalou os fundamentos do Império Russo, enviando ondas de choque por toda a Eurásia. Mas, o que acontecerá a seguir com esses novos poderes se unindo e a Rússia se fragilizando? O que pode surgir desse novo jogo geopolítico? As respostas estão prestes a ser reveladas, e a tensão é palpável. O novo cenário geopolítico que se desenha na Eurásia é nada menos que uma obra de arte feita de aço e asfalto, o primeiro marco de uma nova ordem centrada em Ankara, Washington e Pequim, construída sobre os escombros de Moscou e Teherã.
Em outubro de 2025, presenciamos uma humilhação sem precedentes nas relações diplomáticas internacionais para um líder de superpotência. Durante uma operação em solo azerbaijano, após o incidente com a queda de um helicóptero russo, Vladimir Putin apareceu diante das câmeras, dirigindo-se ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, com um tom quase apologético. A mudança no equilíbrio de poder era tão dramática que o czar do Kremlin se viu obrigado a suplicar por perdão a alguém que um dia considerou seu vassalo. Essa cena chocante foi uma dolorosa admissão de que Moscou já não conseguia impor sua agenda na região e agora tinha que enfrentar as consequências de sua impotência. Esse momento de fraqueza não foi um incidente isolado. Foi o primeiro e mais impactante tremor de um terremoto que abalou os alicerces do Império Russo, cujas consequências ecoaram por todo o continente euroasiático. Com um colapso visível em sua influência, outras repúblicas ex-soviéticas, especialmente os países turcos da Ásia Central, começaram a buscar novos portos seguros, afastando-se do navio afundando em que Moscou se tornará. A influência de Putin sobre sua antiga esfera de poder estava rapidamente se dissipando, enquanto aliados se afastavam um a um. Esse efeito dominó, que teve início nos Balcãs, desencadeou uma revolução silenciosa, porém profunda, sobre uma vasta geografia que a Rússia dominou por décadas. E Ankara, agora com a bênção tácita da Casa Branca, liderou essa revolta de maneira audaciosa. A Organização dos Estados Turcos, anteriormente vista como uma entidade simbólica, agora emergia como novo e dinâmico centro gravitacional da região. Nações como Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão começaram a se voltar cada vez mais para Ankara e o Ocidente em busca de segurança, soluções econômicas e alinhamentos diplomáticos, longe da sombra de Moscou. Em contraste com a Rússia, a Turquia não apenas oferecia gás barato e armamentos herdados da era soviética, mas também alta tecnologia, especialmente nas indústrias de defesa, novos mercados e, o mais importante, uma identidade cultural e política compartilhada contra a opressão da hegemonia russa. Até que ponto essa nova dinâmica irá transformar a geopolítica regional? Quais serão as repercussões para a Rússia? Esses questionamentos surgem em meio a um cenário em ebulição. Prepare-se, pois o que se aproxima pode ser ainda mais surpreendente. No outono de 2025, o eixo de poder na Ásia Central começou a se transformar. A influência russa, que por muito tempo dominou a região, estava desmoronando sob o peso das consequências da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin se via em um cenário de isolamento, enquanto aliados começaram a mirar na saída dessa embarcação afundando. A crescente aproximação entre a Turquia e os Estados Unidos, simbolizada pelo encontro entre Erdogan e Trump em 25 de setembro de 2025, prometia um novo capítulo para a dinâmica geopolítica. Imagine a cena, os cliques das câmeras, o cheiro do ar-condicionado no salão oval, enquanto o mundo observava. A química entre os líderes era palpável, mas era mais do que simples camaradagem. Era o prenúncio de uma nova aliança. A promessa de bilhões em contratos de gás natural líquido dos Estados Unidos para a Turquia desencadeou uma reviravolta no tabuleiro de xadrez geopolítico. Era a confirmação de que a Turquia estava se afastando da dependência russa e reorientando seu futuro para o Ocidente. A Turquia se tornava a nova força motriz em uma região que até então parecia estar sob controle russo. Porém, a gota d'água foi, sem dúvida, a humilhação russa durante a operação do exército do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. Em 19 de setembro de 2023, enquanto as tropas azerbaijanas avançavam, a Rússia, que se considerava a guardiã da paz, não conseguiu intervir. O silêncio da Rússia era ensurdecedor, e o vácuo de poder logo seria preenchido. Os drones turcos e o apoio diplomático fornecido sem hesitação resultaram numa vitória relâmpago do Azerbaijão, estilhaçando a hegemonia russa nos Cáucasos. A mágoa era palpável. A Armênia, sentindo-se traída, virou-se para o Ocidente. O que antes era um palco da influência da Rússia agora se tornava um novo espaço de poder, com a Turquia na linha de frente. E assim, no outono de 2025, a assinatura de Trump na Casa Branca não apenas selou a paz entre Armênia e Azerbaijão, mas também reconfigurou toda a geografia do poder na Eurásia. A criação do corredor Trump não era apenas uma estrada, era o símbolo de um novo mundo, onde a Turquia se erguia como um verdadeiro protagonista. Enquanto isso, o que acontecia com Putin? O líder russo se encontrava com suas reivindicações de poder ruindo. A economia, o exército e a indústria da Rússia estavam em frangalhos, tudo em decorrência da guerra sangrenta iniciada em 24 de fevereiro de 2022.
O que teria sido sua visão de um mundo multipolar tornará-se, ironicamente, um caos em seu quintal, levando ao surgimento de uma nova ordem liderada por um sultão, emergente apoiado por um César. A Ásia Central estava se transformando diante dos nossos olhos. A pergunta que fica é, até onde essa nova ordem se estenderá? E como isso irá moldar o futuro do equilíbrio de poder global? O contexto da história narra uma grande mudança nas dinâmicas geopolíticas da Eurásia, onde a Rússia, antes uma superpotência, vê sua influência desmoronar diante do avanço de outros países, em especial a Turquia. Agora, vamos explorar o que realmente aconteceu. Resumo: enquanto o mundo observa, a Rússia desmorona internamente. A economia, o exército e a indústria estão em colapso, resultado da guerra devastadora iniciada em 24 de fevereiro de 2022. Mas o que isso significa para a geopolítica global? A Turquia se ergue, se aproveitando da fragilidade do gigante russo. A queda do urso russo foi catastrófica. Seu poder, outrora temido, agora se esvai. A antiga força da Rússia, uma vez robusta, tornou-se incapaz de sustentar seu próprio peso sob a pressão da guerra. Isso deixou um vácuo imenso, assistido com expectativa pelo mundo. E qual o impacto disso? O lobo ancestral da Eurásia está pronto para estabelecer novas regras, criando um espaço que a Rússia deixou vazio, alinhando-se com a nova liderança em Washington. Essa situação não é meramente uma mudança nas esferas de influência. É o fim de uma ordem que perdurou por décadas até séculos, e o surgimento de uma nova era. Em meio a conflitos e tensões, o equilíbrio de poder está mudando rapidamente. A história não perdoa a fraqueza nem os vazios deixados por potências em declínio. Neste momento, as forças dinâmicas estão ocupando o vasto espaço que a Rússia aboliu, enquanto o czar cai e o jogo geopolítico se reinicia sob novos líderes. Imagine a cena: diplomatas e políticos nervosos observam enquanto a velha ordem se desmorona e uma nova aliança se forma. A tensão no ar é palpável. O futuro da Eurásia está em jogo, e cada movimento pode ser decisivo. Assim, enquanto a Turquia avança corajosamente, a verdadeira pergunta persiste: o que acontecerá com Vladimir Putin em meio a essa tempestade de mudanças? O mundo aguarda sem fôlego o desfecho dessa saga que promete moldar o futuro da região.